Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. O setor do turismo em Portugal representa cerca de 19,1% da riqueza produzida em 2022, de acordo com o relatório da World Travel and Tourism Council, onde apresenta Portugal como o quinto país mais forte na contribuição do turismo para o PIB. Para hoje em antena temos, como já é habitual, a preciosa colaboração do Dr. Virgílio Machado, ao qual eu desejo um bom dia. Bom dia, professor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Alvor. Hoje vamos falar sobre uma coisa que nos é muito querida, especialmente aqui no Algarve e para o país, para todo o nosso Portugal, que é a indústria do turismo. Eu punha-lhe a seguinte questão. Será que Portugal tem futuro em termos turísticos, já que, temos assistido a fortes crescimentos na área do turismo nos últimos anos, salvaguardando, portanto, os anos do Covid. Este último ano transato já houve uma retoma do turismo. Portugal, que costuma-se dizer, está na moda. Qual é o seu olhar sobre o nosso turismo? Muito bem, João. Pois eu, em relação à visão do turismo, gostava de ter sempre uma visão global sobre o funcionamento da nossa economia, porque o turismo é fundamentalmente um setor económico e é verdade, como disse, nós somos um país que contribui muito pelo turismo para o nosso PIB, mas temos que avaliar como é que a nível global estamos a funcionar, não é? E estamos a ter todos os instrumentos capazes de potenciar e melhorar o turismo. Eu aqui, falando de indicadores, gostaria de alertar para a situação, enfim, dos indicadores que foram publicados pelo IMD, que é um instituto internacional designado International Institute for Management Development, que fica na Suíça, e que publica anualmente os índices de competitividade mundial das economias. E Portugal teve uma má notícia entre 2021 e 2022, porque caiu do 36º para o 42º lugar. E se nós formos verificar as causas dessa queda, podemos ter aqui algumas preocupações em matéria de turismo. Deixe-me dizer que esta avaliação, que é feita por um organismo insuspeito a nível internacional, assenta-se sobre 4 pilares, que é a eficiência governativa, o desempenho económico, a eficiência empresarial e as infraestruturas. E o que é que Portugal está bem e o que é que está menos bem? Está menos bem e tem caído essencialmente a nível das questões da política fiscal, das práticas de gestão e das próprias finanças públicas, e está melhor, imagine, em matérias como a educação, a saúde, o ambiente, o quadro social, a investigação e as infraestruturas científicas. Segundo o relatório, Portugal caiu em termos de competitividade porque em matérias como o nível de burocracia, nos indicadores de atração e retenção de talento ou a classificação do crédito têm sido fatores que pioraram a classificação portuguesa. E, portanto, falando de competitividade, há aqui algumas áreas que provavelmente vão merecer a nossa atenção no futuro, em matéria, nomeadamente, da política fiscal e da política laboral, porque nós estamos a atrair talento e estamos a ter uma política fiscal demasiado penalizadora para as empresas. Os quadros, enfim, relacionados com a eficiência governativa, enfim, em que outros aspectos como a corrupção, infelizmente, também pioramos a esse nível, mas, a nível de tudo o que diz respeito às infraestruturas, parece que não estamos assim tão mal posicionados. E, portanto, eu penso que, respondendo à sua questão, se nós, em termos de algumas infraestruturas fundamentais, como o quadro social, a saúde do ambiente, podemos estar bem classificados, é possível que tenhamos ainda grande potencial de crescimento e de desenvolvimento turístico. Mas temos que melhorar a nossa eficiência governativa e a relação que o Estado tem com o setor empresarial,
porque tem uma política fiscal provavelmente demasiado muito pesada, não é? Para as empresas, não é? Falava aí em infraestruturas e fazendo a extrapolação para o nosso Algarve, como todos nós sabemos, o comboio elétrico, a eletrificação do Barlavento que tarda, não é? E mais uma série de infraestruturas, embora tenhamos a via do Infante, que muitos contestam pelo facto de tanto pagarmos portagem, e isso muitas vezes inviabiliza até os nossos hermanos de virem cá com mais frequência à restauração e usufruir da hotelaria. Nós nesse aspecto pouco ou nada evoluímos durante décadas. E até falando a nível do Sistema Nacional de Saúde, em que uma das razões pelas quais os turistas optam por vir para uma determinada região, eu tento logo saber, especialmente os mais idosos, se a nível de cuidados primários de saúde, portanto, os países estão bem equipados. Nós, infelizmente, sabemos que a nível do Algarve cada vez estamos piores. Não tem havido, da parte do Governo Central, uma preocupação nestas áreas relativamente àquilo que nos diz respeito ao nosso Algarve? Pois, o Algarve, eu não sei se já foi alvo de anteriores apreciações, comparativamente em relação a Lisboa, Porto, ou Açores e a Madeira, está a perder. Não vale a pena escamotearmos sobre isso, porque essas zonas, além de terem uma melhor organização nas tais infraestruturas que referiu, no caso de Açores e a Madeira, têm os governos regionais por trás a dar um suporte mais forte às empresas. E o Algarve, de facto, basta pensar na via do Infante, que é uma via estruturante de todo o Algarve, não tem ali um posto de turismo, não é? Naquela via do Infante, que desse, digamos, informações aos automobilistas do que é que podiam visitar no Algarve. Desde dizer, por exemplo, os postos de turismo em França, e lá está a tal articulação setor público-setor privado, funcionam como como uma plataforma de reservas para todos e quaisquer serviços que, inclusive, se possam pedir através de um posto de turismo. E, portanto, basta apenas esta indicação, como a questão da sinalética na via do Infante, a falta, de uma rede de comboios moderna para trazer turismo de Lisboa e Porto até ao Algarve, distribuí-la articuladamente, até mesmo, a melhoria também do setor marítimo e talvez os cruzeiros, enfim, todo um conjunto de transportes, a mobilidade e a informação que não existe, não é? Portanto, os suportes públicos no Algarve estão particularmente desfavorecidos e essa articulação setor público e setor privado ainda se torna mais difícil no Algarve em virtude da inexistência de uma regionalização administrativa que impulsionasse um pouco esses vetores, não é? E acaso para dizer, sendo o turismo uma indústria importantíssima para o Algarve, seria de esperar que das entidades competentes houvesse um olhar diferente, mas como já referiu o professor, nada disso tem acontecido. Continuamos a ser a nível do país, se calhar o parente pobre e aquele que mais contribui para a riqueza nacional em termos de turismo. Sim, é um paradoxo, não é? Às vezes os turismos geram estes paradoxos. Nós temos, de facto, uma grande trajetória de dependência em relação ao turismo, o que motivaria, da parte do Governo, uma maior atenção para as particularidades do Algarve e para as necessidades que o Algarve tem para que essa indústria possa, efetivamente, desenvolver-se mais. Claro que aqui há um aspecto fundamental, João. Nós estamos a referir-nos a índices de competitividade mundial que são definidos internacionalmente, mas nós também devemos ter os nossos índices nacionais. E falando de investigação, falando de turismo, falta um Observatório Nacional de Turismo que dê, com a tal estrutura de independência e de fiabilidade e de rigor, e isso também teria que ser suportado, obviamente, pelos agentes privados, retas de medidas e objetivos de informação e estratégias a serem atingidas, não é? Exato. O Observatório, sem uma estrutura mais independente e, eu diria, mais técnica, nós teremos de mais dificuldade em saber onde estamos e para onde vamos, não é? E Exato. onde queremos ir, não é? Professor, mesmo para terminarmos, só aqui uma pequena dica, um pequeno reparo, é que
Uma das queixas que os empresários na área do turismo, da hotelaria, da restauração, de uma maneira geral, se queixam que há falta de mão de obra especializada. Há um desinvestimento nesta área, as escolas de hotelaria não dão a vazão suficiente para a evolução do mercado de turismo. O que é que se passa? Sabe, João, isso faz parte daquilo que é as nossas insuficiências, que já vêm há muitos anos em matéria de planeamento, não é? Uhum. Porque, na verdade, quando o Estado começou a desinvestir nas estruturas próprias de planeamento, e atenção que estas estruturas do Observatório do Turismo fazem parte desse planeamento, nós não conseguimos prever o afluxo de mão de obra fundamental que seria necessário para desenvolver determinadas atividades, não é? Nós temos, de facto, muita estrutura, muito equipamento, Exato. mas depois temos pouca mão de obra Exato. para trabalhar e cada vez e mais, não dão incentivos, digamos, remuneratórios que essa certo. mão de obra tenha efetivamente possibilidades de ser captada e, portanto, recorremos depois enfim, a mão de obra estrangeira, talvez até menos qualificada. Menos qualificada, exatamente. E com ordenados mais baixos para procurar efetivamente... Com nenhuma ou pouca formação profissional, o que compromete muito a qualidade do serviço. Exatamente. Professor, temos de ficar por aqui. Muito obrigado. Uma vez mais. Também. Até à próxima. Um abraço. Um abraço, então. Um abraço, com licença. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.